Alô? Não, tá rolando. Vai, vamos lá, vamos tentar. Vai. Olá, hoje eu estou começando uma nova série de entrevistas pelo Estúdio Fluxo. No fundo é um formato novo que eu quero experimentar nos próximos tempos, que é sair do estúdio e fazer caminhadas e passeios e transformar as nossas entrevistas em conversas mais livres com pessoas interessantes sobre temas que eu considero muito relevantes e urgentes, mas tentar trazer essas pautas do dia sob um novo ângulo e tentar relacionar com ideias e com processos que passam um pouco abaixo do radar da mídia do dia a dia. E por isso eu estou aqui na porta do metrô Clínicas, no coração da saúde pública de São Paulo, o Hospital das Clínicas, entrando agora na Faculdade de Medicina da USP, na Universidade de São Paulo, para conversar com o professor Paulo Saldiva. O professor Paulo Saldiva, além de professor de patologia aqui na USP, é um médico atuante em muitas áreas, também é um comunicador e é uma pessoa que representa algo que eu estou muito afim de conversar em função de uma pauta que se impôs no país no começo do ano, que é a epidemia de Zika vírus. Mas a gente não quer só tratar da epidemia, e a gente vai falar dela, a gente não quer só entender o que está acontecendo nos processos epidemiológicos em torno do Zika vírus, mas de como o Zika pode ser uma forma da gente compreender uma série de assuntos e dilemas que estão em torno da conversa de saúde pública. O rumor, a internet, a informação, o pânico, a negligência, o padrão de como esse vírus vem se espalhando, o que isso tem a ver com uma mentalidade, um paradigma político, um paradigma médico, né? E a partir disso tentar saber do professor Paulo, que é uma pessoa que fala sobre isso há muitos anos, há décadas, na verdade, o que pode ser uma nova compreensão de saúde pública, em que a cidade, como ele sempre diz, é o ecossistema humano e de como a saúde no século XXI precisa ser compreendida de uma maneira sistêmica. Então a gente está entrando aqui, o professor está ali, conversando com um dos amigos dele aqui da faculdade, e a gente vai dar um passeio pela Faculdade de Medicina, conversando com o professor Paulo Saldiva. Vamos ter que interrompê-lo ali. Oba. Paulo, já chegamos filmando. Ô, legal. Tudo bem? Estamos aqui Desculpa com o grande interromper professor a- Corbett aqui, Tudo bom, meu professor? amigo. Vamos lá. Estamos aqui em frente ao Arnaldo. O Arnaldo de vez em quando conversa com a gente aqui. Seu famoso Deixa doutor Um abração. Arnaldo, né? É o famoso Dr. Arnaldo. Muito prazer, viu? Tá. Paulo, eu estava falando um pouco ali na introdução sobre o gancho que nos trouxe aqui, que é a epidemia do Zika vírus e como isso pode ser um gancho para a gente falar sobre saúde pública de uma outra forma. E na verdade eu queria começar com uma pergunta bem simples e a partir daí a gente segue. O quão preocupado você está com a epidemia do Zika vírus? O que você acha que é o central que a gente precisa entender sobre ela hoje? Veja, o Zika vírus representa uma coisa inesperada para mim, porque quando eu aprendi medicina nesse lugar, ainda tinha dinossauro rodando aqui o pedaço, eu fui criado na ilusão de que as doenças infectocontagiosas são resolvidas com saneamento e vacina. Então eu teria que me ocupar das doenças crônico-degenerativas. Esse era o paradigma médico. Esse é o que você- paradigma que a gente achava. Então, por exemplo, nós estamos num bairro, na Consolação, isso aqui era César, que tem um dos maiores índices de Zika. Inclusive, uma parte está nos cemitérios aí, né? Quer dizer, você tem receptáculos de água e você não consegue cuidar. Esse bairro daqui é um foco. É um de foco São Paulo. importantíssimo. Quer dizer, você tem, mesmo no centro, numa região sofisticada, na beira da Paulista, você tem isso. E o que acontece, o que aconteceu com o Zika, né? Você tem, hoje, a vingança das doenças infecciosas, ela ocorreu porque você tem um retrocesso no saneamento da cidade, que você vai tendo franjas de baixa de saneamento
que vai piorando, né? Você vai saindo do centro consolidado e vai criando condições muito similares ao que acontecia no século XIX, no século XVIII, isso em termos de esgoto. Nós produzimos hoje muito mais lixo, ou seja, temos muito mais criadouros naturais, uma vez que chove, resíduos, né? Lixo sólido. Você acha que uma das causas principais, então, é uma questão de saneamento? Saneamento e mudanças climáticas regionais. Quer dizer, nós temos uma cidade com febre, nós transformamos uma cidade num deserto, e você pode ver, se a gente saiu dali e já veio para cá, você já sente uma sensação térmica completamente diferente. E todo mundo que, por exemplo, anda um dos cartões postais da cidade, que é a Avenida Paulista, quando você sai da calçada e entra no Parque Trianon, você está numa outra cidade. Um outro clima, né? Então você criou uma estufa, né? Você criou um criadouro, você fez um criadouro onde você tem água acumulada em lixo, uma temperatura adequada e transformou um mosquito turbo, né? De tanta gente usar inseticida, ele virou um super mosquito. Então com isso é difícil de você propor uma conduta onde você pode controlar, quer dizer, o desafio passou a ser muito maior. Mas a gente falou, a gente vai falar mais sobre isso, sobre o problema de política pública, como isso influi, de como é uma questão muito complexa, mas o vírus em si, a epidemia, o padrão com o qual o vírus está se espalhando hoje e a gravidade da doença mesmo, você tem uma ideia do tipo de risco que isso pode representar nos próximos meses? A gente está em mais pânico do que deveria, menos? Qual é o seu palpite? Será que o risco que a gente percebe é maior ou menor do que a realidade? Uhum. O problema é que a gente não tem uma noção da realidade, né? Pô, vamos subir no fundo. Aqui é o auditório de patologia, né? Eu tive muita aula aqui, dei aula, já frequentei dos dois lados. E é legal você sair do palco, né, da plateia e vir para o palco e assim por diante. Então, e voltar para a plateia. E voltar para a plateia. Você era do fundão? Fundão. Aqui eu tinha uma certa dificuldade de assistir aula. Porque eu tenho um certo distúrbio de atenção. Aqui que eu sentava sempre, né? Esse era o meu lugar, porque... E aí eu levantava muito cedo que eu remava, né? E principalmente na aula à tarde, foi quando eu tive uma elevação, uma iluminação espiritual, porque eu descobria que o corpo ficava aqui, mas o espírito saía, ia para lugares mais elevados, né? Você via parentes, né? Mais transcendentais. Mais transcendentais. Uhum. Então, aqui eu fui ensinado que eu não ia ter doença infecciosa. Agora pego um vírus que estava na Oceania, na Ásia, ele vem, a variante asiática é mais agressiva que a variante africana. Que é a que a gente tem hoje no Brasil. Que é a que a gente tem hoje. E você começa a ver e cai num país que tem números suficientes. E quando estava na Polinésia, você tinha poucos nascimentos e você não tinha um sistema de saúde pública mais sofisticado como o do Brasil. Nós temos uma boa vigilância. Então você começa a perceber efeitos como Guillain-Barré, aquela paralisia que você tem por uma reação imune. Você tem a microcefalia, quer dizer, é um vírus que permite que o feto sobreviva, ele não é tão letal a ponto de interromper provocar um aborto, e ao mesmo tempo você pode ter alterações importantes do desenvolvimento cerebral. E o problema que mais me assusta nessa história é que a microcefalia é uma medida muito grosseira da perda da atividade cerebral. Você pode ter indivíduos com um perímetro cefálico normal, mas alguma parte com lesão. Com lesão que você vai descobrir depois. Isso já tem indícios de que isso pode estar relacionado Exatamente, como acontece com outras doenças infecciosas virais. Quer dizer, você tem formas muito agressivas que levam à morte e outras que você parece que não tem nada, mas você vai ver que existe alterações de cognição, de visão. Às vezes a criança sai com problemas de cognição importantes. Às vezes você tem problema de convulsão, tem pequenas áreas de cicatrização, porque quando você vê essas crianças que morreram, eles falam que tem microcalcificação. Microcalcificação é sinal de que houve uma lesão cerebral, uma cicatriz, no momento que estava fazendo muito osso. Então, é como se aquilo tivesse virado um pequeno osso, é um monumento erigido como a um pedaço de cérebro morto. Entendo. Então, você vai ter situações onde a gente vai descobrir o real impacto
Ainda Se é cedo, existir, né? ainda é cedo para saber. Porque tem também o período de gestação, Tem o que período, deixa tudo muito mais e tem o em período suspense. todo do desenvolvimento escolar dessas crianças. Quer dizer, o real impacto das crianças cujas mães forem infectadas pelo Zika, ele vai ser descoberto em sua plenitude Ao longo de muitos ao anos. longo de anos, porque é uma manifestação nova, ninguém sabe. Então o Brasil, nesse cenário, ele vai ter um protagonismo tanto trágico, ou seja, ele vai fazer parte da tragédia, é um epidauro, é um teatro de epidauro médico, e ele vai ter ao mesmo tempo um papel de herói, uma aventura. Porque a história do Zika, o laboratório natural para estudar Zika, passou a ser o Brasil. Brasil. Sem dúvida, né? E o Brasil, então, já está saindo o trabalho disso, estão se montando, a FAPESP está lançando, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo está lançando um recurso adicional, a própria Comissão de Aprimoramento de Programas de Ensino Superior, a CAPES, ela tá lançando um edital para formar profissionais que já quase que desapareceram, né? Que tipo de profissional? Por exemplo, antigamente no tempo do Oswaldo Cruz, você tinha os grandes entomologistas médicos, aquelas pessoas que estudavam mosquito, né? Transmissão da malária, transmissão da febre amarela. Hoje, como a gente imaginou que esse problema ia estar resolvido, toda a parte de entomologia de pragas e de vírus foi para a agricultura. Então, hoje você tem que formar de novo pessoas que entendam desses mosquitos. Entomologista médico e não o agrícola. Como é que você desenvolve... É uma coisa você jogar um defensivo agrícola numa área que não mora ninguém. Outra coisa é você jogar uma coisa de matar mosquito aonde tem gente. E onde tem os predadores também do mosquito. Do mosquito. Que é outro assunto. Que é outro assunto. Então, como é que você vai fazer métodos mais eficientes dentro desse cenário de lixo acumulado, onde mora gente que já está fragilizado? Como é que você pode não fazer mal perante isso, né? Você está falando de várias linhas, então, né? Uma é a pesquisa do vírus em si, de vacina, de como que a doença pode ser tratada e prevenida. Outra é como você estuda a forma como ela está sendo transmitida pelo mosquito e tudo mais. Só que o que a gente queria tentar conversar aqui é o quanto que isso está em desacordo com o paradigma médico que você começou a falar lá no começo. Quer dizer, as coisas que você aprendeu aqui nessa sala, elas precisam ser revistas para tentar tratar de uma doença como o Zika vírus? Veja, o que eu aprendi não dá para explicar. Quer dizer, eu não tive a formação e lamento que em muitas partes a gente não tem mais a formação necessária para esses novos desafios. É como se eu tivesse que... Veja, eu considero a cidade um ecossistema construído, e onde vive uma espécie, um bípede, que nós somos biologistas de um bicho só. O médico é biologista de um bicho. E esse bicho, a gente durante muito tempo achou que com remédio, e em cima uma prescrição, uma intervenção cirúrgica, uma injeção, você resolvia o problema da saúde das pessoas. Hoje não. Eu não posso ignorar que o lixo acumulado, o fato de ter esgoto a céu aberto, toda vez que inunda, os bueiros sobem, criam criadouros, fazem novos criadouros de mosquito, a vulnerabilidade das pessoas, o tipo de padrão construtivo, as casas com permeabilidade. Você imagina uma casa cheia de furo, se acende uma luz. Né? Não é só a mariposa quando fica dando volta em volta da lâmpada, como o Adoniran. O Aedes, né? O Adoniran teria que revisitar. Aliás, o próprio Demônios da Garoa, pelo padrão de chuva que nós temos hoje, tinha que mudar o nome para Radicais da Enxurrada, alguma coisa desse tipo, porque nós íamos ter que reconstruir, assim como eu tenho que reconstruir a minha visão de medicina, acho que toda a cultura da cidade, ela vai ter que ser reconstruída. E ao mesmo tempo, aquela ideia de que nós íamos com o tempo prover condições de habitação, de saneamento mais adequada para as pessoas, ela não se realizou. Nós continuamos tendo exclusão, só que em vez de estarem excluídas em guetos ou em regiões remotas, pela concentração das pessoas nas cidades, né, essa migração, ela fez uma enorme mancha de pobreza e de falta de saneamento, que vai ocorrendo de forma caótica. Você estava falando que tem a ver com o processo... Vamos seguir caminhando pela faculdade? Agora, já voltei no tempo, né? Fiquei olhando, só que agora é engraçado, eu não dormi. Eu estava... eu mantive a terra, eu estava em outro lugar. Mas passou muita gente boa aqui, meu. Imagina. E eu vou dizer que alguns deles
se comportavam mal. E quando a gente foi recuperar, tinha nome de professores escritos com riscados, né, gravados de quando eles eram alunos. De quando eles eram alunos. Então, quer dizer, houve também, havia pecado entre nós, né? Mas aí a gente estava falando, né? Você estava falando como, na sua opinião, houve um retrocesso no saneamento básico. Houve um retrocesso ou foi simplesmente o padrão de ocupação urbana, que foi muito mais acelerado do que a nossa capacidade? Ou isso é, de fato, uma incompreensão política de como uma cidade precisa ser? Eu acho que as duas, tudo está ligado no mesmo processo. A cidade teve um crescimento explosivo. Quer dizer, São Paulo se orgulhava num período, e muitas cidades brasileiras, São Paulo era uma cidade que crescia 150 a 200 mil pessoas por ano, durante décadas. Você construiu uma cidade de médio porte por ano. Por ano. Sem um urbanismo. E de uma forma caótica. As pessoas se assentavam, né, faziam... Tudo bem, professores? Não, aqui a moçada... Esse pessoal teve aula comigo e não guarda mágoa. Você vê que coisa? Eles souberam superar, vão ser bons médicos. Só é caridoso. Né? É caridoso, generosidade, né? E o que acontece é que a gente fica voltando, eu falo besteira e a besteira às vezes entra no... Claro, vamos ter prioridade que é a besteira. Bom, então, você tem um crescimento que você não... Pega o exemplo da ocupação dos mananciais, né? Foi ocorrendo, né? Ela foi ocorrendo. Você tem sempre vereadores que vão legalizar terras que eram griladas. Claro. Porque as pessoas também investiram as suas posses ali. Quer dizer, você vai fazer uma justiça em pequena escala, mas você faz uma tragédia em grande escala. Então as ruas não estão planejadas, você não tem calçada, você não tem um sistema de drenagem de águas pluviais, você não tem um sistema de coleta de lixo. E mais, houve uma coisa que se adicionou ao crescimento explosivo, que foi o aumento da violência. O aumento da violência criou ilhas na cidade, pontos negros, onde o Estado não entra. Não entra o correio. Claro. Então como é que você vai... A saúde pública. A saúde pública não entra, você tem que pedir permissão, né, para pessoas que dominam, que criaram um Estado paralelo dentro da cidade. Então isso aumenta muito a complexidade, fazendo com que aquilo que o Oswaldo Cruz fez, que era de você poder, num exemplo positivista, de você retirar as pessoas à força, derrubar suas casas e não se preocupar com elas, mas você sanear uma cidade, hoje o Estado não tem a menor condição de fazer. É muito interessante fazer a comparação com o Oswaldo Cruz, né, que foi o sanitarista referência do Brasil, né? Ele instalou um padrão e, em grande parte, foi o responsável pela erradicação do próprio Aedes aegypti. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E ele fez isso à força, ele impôs uma revolução urbana. Teve a revolta da vacina por causa disso. Positivista. E positivista. O que assim, utopicamente que seja, o que você acha que deveria ser uma intervenção do século XXI para lidar não só com o Zika vírus, mas com o tipo de padrão epidemiológico que pode reaparecer de outras formas? Eu seguiria o exemplo que o Japão teve no pós-guerra. O Japão no pós-guerra tinha uma epidemia, todos os serviços públicos faliram. E eles tinham uma parasitose cavala no Japão. Eles capacitaram, quem era agente de saúde eram os professores, fazia parte da educação. As professoras sabiam fazer protocolo. Fizeram isso rapidamente, num processo... E usaram as crianças como elemento transformador dos hábitos das pessoas. Então, como não tinha ninguém, eles conseguiram dizer que eles conseguiram transferir, ou pelo menos dizer para a população que era responsabilidade delas também de cuidar daquele espaço. Mas isso o Brasil tenta há pelo menos 30 anos, desde que a dengue se tornou de novo um problema. Quer dizer, é a responsabilidade de todos nós e tudo mais. Isso é uma mudança cultural. Mas eu acho que a escola, ela ensina muitas disciplinas, mas ela não ensina problemas. E os problemas são vistos, tem que ser analisados de uma forma muito mais complexa por uma disciplina. Eu acho, por exemplo, que tem muita biologia no corpo humano, muita física na saúde. Quer dizer, você pode ensinar conteúdos de forma a contextualizá-los e trazê-los para aquele momento. Eu acho que se você fizesse o que a gente está fazendo aqui, fotografando,
se fizesse com um celular, as crianças montassem um painel do entorno e você discutisse isso, você podia fazer as comunidades fazerem isso. Mas a gente fica preso em condições outras, que é salário de professor, Claro. a violência, quer dizer, se você Volta o problema profundo todo. Então, e você não tem ao mesmo tempo, se você chegar e quiser entrar força numa casa, você não vai conseguir. Não, hoje em dia não dá nem para fazer isso. Não tem como fazer. Mas então como que, assim, se você está falando, então de uma mudança de mentalidade, de uma mudança no processo de educação, mas como que a gente lida com uma epidemia presente e como que a ciência pode dar uma saída que não reverta num problema gigante como o que você colocou antes? Olha, quer dizer, o excesso de pesticida fez com que o mosquito ficasse mais forte, mata os predadores naturais, quer dizer, como que uma visão aí sim científica pode apresentar um novo paradigma de tratamento? Agora eu vou voltar para o meu tempo, que eu era aluno e acreditava na força da ciência, né? Quer dizer, eu quando eu era moleque, antes de eu entrar na faculdade, eu achei que eu ia viver na cidade dos Jetsons. Que ia ter um carro voador, que ia ter um cientista que ia resolver tudo. Que a tecnologia ia nos redimir. Ia nos redimir. O que está acontecendo é que vacina vai ser a única solução num tempo... Para você resolver o problema educacional do Brasil e fazer com que você faça as pessoas cuidarem... O tempo não é o da epidemia. Vai ser mais rápido desenvolver uma vacina, você entendeu? Claro. Quer dizer, se você fosse esperar resolver a polio baseado em educação, não. Foi a vacinação que reduziu a polio. É como a gente acabou com sarampo e outras doenças virais de transmissão interpessoal. Então, eu acho que no melhor dos mundos, você ia dar... mas está ajudando, a cidade parou de crescer. Quer dizer, o crescimento deixou de ser explosivo e a cidade começa a ter um tamanho estável. E aí ela pode vai amadurecendo. Repensar com ela pode se repensar. Vai custar muito dinheiro para você reurbanizar aquilo, mas você percebe que alguns tipos de melhoramento, em termos de mobilidade, de transporte... Por exemplo, vamos pegar um exemplo típico. Cidade Tiradentes, quando foi criada em São Paulo, a única lógica era colocar um monte de gente onde não tinha nada só porque o preço do terreno era mais barato. Bom, depois de décadas da existência da cidade Tiradentes, você tem hoje uma situação que você já tem hospital, você entendeu? Já chega transporte coletivo ali, você tem segurança, quer dizer, você teve que investir muito a ponto de não ser compensador do ponto de vista econômico, você ter construído lá. Claro. Então, mas aí novamente vem a questão do paradigma, né? Sob que ótica você está construindo a cidade, né? Pois é, e aí que é o nó. Em que você mira, né? Se é no valor econômico de um terreno ou nas condições humanas do Por ambiente. isso que eu acho que esse é o papel, porque os médicos sempre se furtaram, em geral os profissionais da saúde trabalham muito na área deles. Então lixo não tem a ver com a saúde, é um outro lugar. Claro. Transporte não tem a ver com outra coisa. Planejamento urbano é de outra secretaria. É outra pasta. Então, no momento que você atomiza os problemas em disciplinas e eles não se conversam, você não consegue fazer políticas sistêmicas integradas. Então, essa é a visão nova, né? A ideia de que a gente vive num ambiente que é um sistema, né? Que ele só pode ser separado para tratar de coisas específicas, mas ele não pode ser administrado como um todo, se ele não for pensado como sistema. Isso é uma ideia relativamente nova. Mas, por exemplo, isso aconteceu também na medicina. O clínico geral, uma época, sumiu, você só tinha especialista. E se você for transformar a cidade num ser vivo, num corpo, e cada bairro um órgão, né? E nós, as células que construímos órgãos, nós construímos na cidade de São Paulo, em grandes cidades, uma cidade que está obesa, a estrutura não aguenta. Que fuma. Fuma, tem uma bronquite crônica, ela está desidratada hoje, mas quando chove faz edema. Tem diabetes porque não usa energia adequadamente. A gente tem insuficiência renal porque não filtra a água que usa. E o cérebro está meio pancada. Sim, inclusive com Alzheimer. Porque eles esquecem rapidamente o que prometeram os neurônios dirigentes poucas semanas antes. Então existe um processo de descontinuidade de políticas, de falência de múltiplos órgãos, né, de descontinuidade. Então você tem que na hora ser clínico geral. Cidade hoje, o prefeito tem que ser clínico geral. Ele tem que ter como visão única o bem-estar do todo. E isso é um problema que a gente tem
que focalizar. E essa é a dificuldade, não é tradição, nem da própria universidade fazer. Isso é interessante, né? Como que a saúde, o paradigma médico, nesse sentido, ele é muito parecido com o político, né? Sim. Tanto que está voltando a ideia do médico de família, do programa de saúde da família, de clínicos gerais, de promoção de saúde. Quer dizer, eu fui criado que sim, esperava adoecer e aí você tratava. Agora, a ideia de que você tem que fazer uma promoção de saúde mais ativa, né? Quer ver um exemplo típico? Eu estive em Londrina, onde começou aquela história da academia ao ar livre. O prefeito pagou as primeiras. Depois, quem pagou foi a própria Unimed da cidade. Ela percebeu onde tinha aquelas academias, que ela passava a gastar menos e tinha mais saúde, dava lucro. Claro. Portanto, existem coisas simples que não eram consideradas do ponto de vista de saúde. Então, a gente vê, por exemplo... Que a pressão econômica começa a fazer. Então, nós vamos resolver pelo dinheiro. Eu não estou esperando resolver por altruísmo ou por uma revolução né? muito simples. Mas por isso que pode parecer até antiético e imoral a gente está discutindo dinheiro, mas eu estou convencido que o recurso que está explodindo o orçamento de saúde vai obrigar você a tomar medidas de prevenção e melhoria das condições de vida. Vai obrigar a ter essa visão clínica. Ou seja, nós vamos pensar com dinheiro e não com o coração. Falando em dinheiro, então, a gente está entrando aqui num lugar bem caro, na verdade, né? É verdade. Explica para a gente onde a gente está entrando aqui. Bom, nós estamos entrando... Então, primeiro eu vou dar o contexto, né? Eu virei um médico que estuda... eu vou explicar meu background. Eu sou um paulistano asmático. Então, eu sabia exatamente o que me fazia mal. Eu comecei a estudar, assim como tem muita gente que é meio... que tem discussões pessoais, vai fazer psiquiatra, gente que gosta de criança vai fazer pediatria. Eu fui estudar aquilo que me adoecia. E eu sentia... E começou pela asma. A asma em São Paulo. Eu era um termômetro de poluição do ar. E aí eu fui entendendo com o tempo que quando a gente vai estudando, né, teoricamente a gente vai ficando mais sabido. Não é o que acontece com todos, mas comigo aconteceu um pouquinho. E aí a gente vai ver que o sistema, que a cidade é um importante fator de adoecimento. E do ponto de vista epidemiológico, obesidade, doença mental e câncer são mais frequentes em cidade do que no campo. A obesidade está toda... A gente vive num ambiente... Obesidade... doença psiquiátrica, distúrbios psiquiátricos e câncer. É mais comum em ambientes urbanos. Câncer é pelos poluentes. Tá. Intuitivamente a gente sabe disso. Só que hoje você sabe que tem uma dose de resposta. Varia com o tamanho da cidade e com o nível de poluição. Varia por tamanho. Por tamanho. Inclusive o distúrbio psíquico. Também. Que é o mais interessante. Uma cidade de 100 mil habitantes, e se você comparar com uma cidade de 1 milhão de habitantes, a de 1 milhão de habitantes vai ter 50% mais doença mental ajustada dividido pela população. Ou seja, o viver moderno, esse negócio da gente não dormir, ficar preocupado se os filhos não chegam, dirigir no trânsito não é uma experiência de elevação espiritual como eu tinha nas aulas, que eu viajava para um lugar feliz, né? Não, você tem um celular que é a tornozeleira eletrônica que faz a gente toda hora estar plugado, o receio da violência urbana, o ruído, tudo isso vai fazer com que pessoas que já têm uma predisposição, quer dizer, aquele estímulo estressogênico, de estresse, que era feito para ligar e desligar, passa a ser feito não desligar mais, é baixa intensidade e não desliga. E com isso você vulnerabiliza a capacidade de se lidar com emoções. Vários estudos de ressonância funcional mostram que para o mesmo tipo de estresse, por exemplo, fazer uma operação matemática com uma velocidade rápida, habitantes de grandes cidades ativam muito mais regiões de estresse do que você se estressa mais para fazer a mesma tarefa em relação a pessoas que vivem em lugares mais pacíficos. Disso dá para inferir que o cérebro desse cara está funcionando sob um outro software. Assim. Ele está funcionando no 220 trifásico. Então esse é o problema. Então a gente resolveu montar um laboratório. E o que é o problema? Hoje, você tem uma ideia, hoje no Brasil, depressão está provavelmente a terceira causa de afastamento do trabalho.
No mundo, Terceira causa, depressão. depressão. No mundo é o segundo e se prevê que nas próximas 2 décadas vai ser o primeiro. Depressão. Depressão. Bom, só que ao contrário do câncer, que você tem uma lesão, você é obrigado, você entra e tira. Você e acha estuda, o caroço, você sabe? Você acha o caroço e aí você estuda os mecanismos moleculares, as bases disso, desenvolve alvos terapêuticos. Câncer funciona bem, mas você não vai fazer uma biópsia de cérebro porque você devia estar deprimido. Até porque a gente não entende tão bem o cérebro ainda. Exatamente. Então aqui a gente cria um laboratório que começa com doença mental. Então isso aqui é uma máquina de ressonância nuclear magnética de 7 Tesla. Para você ter uma ideia, nos melhores hospitais você tem de 3. Essa é a única que você está me falando, a única no hemisfério sul. Exatamente. Está começando a funcionar uma na Austrália. Tá. E o que acontece? Esse sistema ele é capaz de ter imagens cerebrais, tanto funcionais como fazer química. Como é que a gente vou explicar? As moléculas que constituem, por exemplo, os mediadores, serotonina, por exemplo, que é importante para a depressão, um neurotransmissor. Conforme a estrutura molecular, a carga e a polaridade, frente a um campo magnético forte, elas vão vibrar dentro de uma frequência específica. Então você faz um método de espectroscópio que você consegue saber. Tem tanto a menos ou a mais de serotonina num determinado ponto específico, no hipocampo, num pedacinho do hipocampo. Essa máquina consegue fazer isso? Consegue fazer isso. Então, só uma de 7 Tesla é capaz de fazer? Não, as outras fazem, mas essa faz com uma resolução muito maior. Bem melhor, tá, entendi. E a outra coisa, qual que é o limite dessas máquinas? Qual que é o padrão ouro? No padrão ouro, você teria a chance de correlacionar os achados não invasivos com o tecido real. Então, nós temos, nessa máquina você tem pacientes que entram, que vêm do hospital e tem estudos vendo os mecanismos da esquizofrenia, da depressão maior, dos tremores, do Parkinson, como é que você vai fazer um implante, qual é o melhor lugar para colocar um eletrodo para diminuir o tremor do Parkinson. Então, tem um monte de gente que faz isso aqui. Vamos pegar o exemplo do Zika, para voltar. Tá. Se você pegar, por exemplo, crianças que passaram, cujas mães foram infectadas, você vai ter com muita resolução aonde se houve ou não, em que lugar e o que está faltando. E ainda mais a microcefalia, é como se dá no cérebro e que processo... Que processo que está acontecendo ali, está ali. Porque você pode também simular, colocar nessas pessoas, fazer estímulos visuais, sonoros, auditivos e ver se ela acende, essas áreas do cérebro responsáveis por aquele processamento estão sendo ativadas. Isso é uma fronteira nova mesmo, médica. Isso, e tem uma outra coisa que é assim, nós estamos do lado do maior serviço de autópsia médica do mundo, que é o serviço de verificação de óbitos da capital. E quando você chega e pode, então, em alguns pacientes, a gente pode fazer um questionário, identificar as doenças mentais que a pessoa tinha, a gente aplica para os familiares, nós temos que pedir autorização para fazer isso. Então nós fazemos o exame e depois esse paciente, por força de lei, ele vem fazer autópsia. Então você pode saber se o que a máquina está dizendo é realmente o que está acontecendo. Então esse é o único lugar do mundo que pode fazer isso. Por isso que, mesmo que isso começou a funcionar praticamente esse ano, metade do ano passado, já tem vários grupos internacionais trabalhando com a gente. A gente é mais ou menos que nem sertanejo universitário. A gente ficou famoso antes de fazer qualquer coisa que prestasse. Então, a gente está mais ou menos na mesma linha, você entendeu? Quer dizer, nós, por uma questão não de nosso mérito, mas de ter uma posição, é o único lugar do mundo capaz de fazer esse tipo de estudo. E Parkinson é como vocês estão começando a... Parkinson, demência, né, Alzheimer. A gente está estudando. E a gente viu, por exemplo, que no Brasil, muito do que a gente tinha diagnóstico de Alzheimer não era Alzheimer. É demência vascular, é aterosclerose. Que é um tratamento completamente diferente. Né? E o tipo de pesquisa que vocês estão fazendo ou pretendem fazer num laboratório como esse e aqui na faculdade, tenta relacionar, aí sim, clinicamente, cientificamente, esses distúrbios psíquicos com a vida no ecossistema urbano, tentar criar uma relação mais clara entre o que você colocou, que é uma cidade grande
tende a provocar mais Então, distúrbio mental? São Paulo tem, não sei... acho que a gente vai ter que sair para outro lugar. Eu errei tá. a porta. Isso acontece comigo. Aliás, eu vou ser objeto de estudo rapidamente, porque se eu não consigo achar a porta da saída, você imaginou, né? Veja, quantos de nós, vamos pegar um exemplo, daqueles que estão ouvindo a gente agora, vendo a gente agora, não acordaram de noite, no meio da madrugada, pensando ansioso, pensando no que tem que fazer, ou mesmo assim... E pegou o celular. E pegou o celular e foi ver se tinha alguma coisa. Quer dizer, quando você começa a ter isso, significa que você já tem um nível de ansiedade patológica. Bom, o que isso está relacionado? Como é que você trata isso? Mas é muito interessante pensar dessa forma, porque é como se a normalidade hoje fosse uma patologia, se você for olhar do ponto de vista evolucionário. Se você for pegar os questionários de ansiedade patológica, acho normal. Que todo mundo... o que é classificado como ansiedade patológica vai estar... É o novo padrão. Isso, por isso que a gente tem que fazer até o... Se você for seguir e é muito difícil, então, a gente perceber isso como sociedade, porque está todo mundo... Na mesma coisa. Na mesma coisa. Por exemplo, você começa a achar normal andar a 7 km por hora no seu carro. Agora, se chegasse no tempo dos bandeirantes, que andava 18 em lombo de mula, e falasse que você ia ter uma máquina, que você ia pagar os tubos para andar na metade da velocidade, o pessoal ia achar que te internava. Não tinha sentido nenhum, né? Então, aliás, essa é a função que eu acho dos programas de trânsito no rádio de São Paulo. É uma psicoterapia. Porque psicodrama coletivo. Porque você fala, não é só comigo que acontece essa tragédia, quer dizer... Estamos juntos. Estamos juntos, e dá um sentimento de conforto e de paz, entendeu? Então existe uma psicoterapia radiofônica, né? É que nem aqueles reality show também. Você chega em casa deprimido, o cara fala que você tá... O último, você não serve pra nada, aí você vê aquele negócio e te tira do final da fila. Você fala, não, você fala, tem gente muito pior que eu, né? Não tô tão mal assim, né? Não tô tão mal assim. Então é confortante. É confortante. E o trânsito, os programas de trânsito são exatamente isso. Você fica sabendo, e aí tá falando de vários pontos da cidade que estão congestionados, medidos em quilômetros, e você fala, bom, então eu também não é tão... E você vai relativizando o caos. Como essas pessoas que vivem nessas franjas da cidade, que acham normal ter esgoto a céu aberto. Uhum. Né? A gente vê isso em todas as comunidades, sistema carcerário. Quando você começou por gente que normalmente não ia na cadeia, em cadeia brasileira, aí você começa a chamar de situação desumana. Então, o que está acontecendo é que com o tempo você vai acostumando a viver estressado. Mas isso também é um certo mito que a gente tem, de que o ser humano não se acostuma com qualquer coisa. Porque assim, uma coisa é a mente, que é capaz de se adaptar culturalmente a qualquer coisa. Talvez. Mas biologicamente a gente ainda é um primata que evoluiu de uma certa forma durante centenas de milhares de anos e que o cérebro está preparado para receber um certo tipo de estímulo. Eu acho que é capaz da ter evolução. E o corpo também, não? Eu acho que acelerou muito a mudança. Eu estava conversando, ontem nós tivemos a recepção dos calouros, e aí eu fui ver quando que esse pessoal tinha nascido, e fui procurar uma referência cultural. Bom, a maior parte deles tinha nascido depois que o filme Titanic tinha sido filmado. Agora, né? E para mim, o Titanic era um filme novo. Aí, além de eu ter me sentido meio dinossauro, quer dizer, eu voltei de novo ao tempo dos dinossauros, você percebe que os valores vão mudando numa velocidade. Uma criança hoje, ela tem a gente fala muito de distúrbio de atenção, por exemplo, né? Mas não é, ela é super estimulada. Então ela desenvolveu novos circuitos neuronais. É isso que eu quero dizer, né? Isso a gente está forçando o nosso cérebro a se adaptar a uma realidade muito mais rapidamente do que era. Sem o tempo mínimo que um processo evolucionário ocorre. Então, mas agora vamos voltar ao tipo da criança. Isso pode ser que ou a gente não conseguiu desenvolver um método que elas aprendam usando essa linguagem nova, e no momento que o sistema não se adapta ao cérebro, que o cérebro mudou, se provoca sofrimento na criança. Ela começa a falhar, né? Aí a cultura que já não está mais... Aí e nesse momento passa a ser patológico. Para mim, o patológico não é o sofrimento. E veja,
eu vou ter uma posição muito pessoal, por exemplo, a maior causa de morte no mundo é entupir vaso. Também, eu nunca tomaria um remédio que impedisse a minha coagulação, porque coagulação foi selecionado como uma coisa fisiológica. Ela me manteve vivo naquele momento. Tá. Então, quem é o doente é o que não desenvolveu isso. Por exemplo, o que tem a mutação que virou hemofílico, de fato está tendo um sofrimento, porque um mecanismo importante para manter a vida dele Parou de funcionar. parou de funcionar. Tá. Então eu acho que a capacidade de você chegar e ter o professor Augusto, ó, grande cardiologista, um colega, também não guarda mágoa, é uma coisa, tem pessoas que reperdoam, né? Porque eu, mais ou menos. Então, então eu acho que no momento que você tem um nível de ansiedade que te impede de dormir, que você tem sintomas físicos, significa que o ritmo que você se impôs, ou que o sistema produtivo te impôs, ou viver nesse sistema te impôs, ele superou a tua capacidade de resiliência, a tua resiliência mental. Então significa que a nossa reserva emocional está no limite, está baixando. A mesma coisa a obesidade. Você pode estar acima do peso, mas no momento que aquilo vai te provocar, veja, eu infelizmente, eu faço autópsia de criança hoje. E eu vejo que as crianças hoje das cidades, elas estão tendo placa de aterosclerose em carótida, estão tendo diabetes do tipo 2, que é o diabetes do adulto, e não do diabetes do tipo 1, que é o de criança. O que isso significa Que nós estamos pro leigo? antecipando doenças crônicas Em crianças. em crianças. E, ou Dado seja, o ambiente que nós estamos fazendo. Que a gente criou. Então, quando você acelera o relógio do teu envelhecimento, existe o risco, existe muita gente boa que acredita que esse aumento da expectativa de vida que a gente está tendo nas últimas décadas vai começar a reverter. Porque as crianças de hoje são menos saudáveis Do que nós do que nós fomos. Então, ou seja, vai ser talvez nós tenhamos na próxima geração uma geração que vai viver menos do que seus pais. Mas aí tem um certo paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um retrocesso na qualidade de vida das pessoas e das cidades, a ciência e a medicina está fazendo revoluções e novas curvas que podem aumentar muito a expectativa de vida, não pela qualidade de vida, certo? Mas as pela coisas terapia nova, assim, Exatamente. terapia de genes, que no passado agora a gente descobriu como é que se corta genes no embrião. Isso, você Edita gene no embrião. no embrião. Então assim, a gente tem um movimento estranho, que é de piora na qualidade de vida externa, que é de saturação psíquica, ambiental, mas de possibilidades técnicas que já começam a aparecer mais os Jetsons mesmo. Isso, mas os Jetsons, infelizmente, na cidade dos Jetsons, todos voam. E nas cidades dos Jetsons do futuro, Meia dúzia vai voar. meia dúzia vai voar. Nós vamos ter o fenômeno Titanic, de novo, voltando ao Leonardo DiCaprio. Nós vamos ter só pode ser uma vida para primeira classe. Porque o custo hoje de você Resolver essa questão para os resolver, 7 bilhões, você né? não vai ter. Você tem 80% dos custos médicos do mundo são gastos em 8 países. Como é? 80% dos custos de equipamentos de alta tecnologia Das despesas mundiais com saúde. são gastos em 8 países. 8 países. 8 países. E dá para supor fácil quais são, né? Exatamente. Então você percebe que não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. E isso que é o desafio. Você não pode prometer algo que você não pode entregar. Então, e isso de alguma forma, ele faz com que a gente acene com uma... você fala, não precisa mudar o teu costume, eu vou inventar um comprimido que vai emagrecer queimar a gordura. sem você Subir uma toda hora, escada, se você pegar qualquer revista dessas populares, vai ter, veja a fórmula tal do fulano. Emagrece em 10 dias tomando um suco. Tomando um suco, você entendeu? Então, não vai ter. Isso é uma ilusão, porque não é um problema tecnológico, a tecnologia é capaz de chegar. O problema é econômico. O problema é econômico. Claro. E também político. Exatamente, ou seja, veja o caso do Zika. O Zika existe há
conheceu a doença há muitas décadas. Por que não tem vacina? Né? Porque nunca bateu num país. Nunca bateu num país em cima. Então a mesma coisa aconteceu com dengue. A mesma coisa vai acontecer com ebola. Quer dizer, o ebola, o medo que os países europeus tinham pela vizinhança, Serra Leoa e a Espanha, tá perto? Não. Como é que você resolve uma coisa dessas? Então eu acho que o nosso problema, aí no caso, a previsão fica cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. É você saber como que ou você barateia isso, né? Ou você tem que imaginar uma política mundial baseada em solidariedade. E eu acho que a história do mundo, solidariedade nunca foi um fator prioritário na condução de políticas públicas. Funciona com grupos religiosos, com organizações não governamentais. É um sentimento incidental na formação de política. Exatamente. Né? Mas é de cunho geralmente muito limitado. Você não tem uma política global solidária. Não é esse o norte sobre o qual a gente estabeleceu a nossa civilização, certo? Exatamente. Então, e aí, falando sobre civilização, então, que é algo que estamos entrando aqui no cemitério do Araçá, então você acha que existe, talvez, nessa questão de solidariedade, de empatia, o problema ainda mais profundo antes, que é que o ser humano nunca se viu como uma espécie, de fato, nunca caiu essa ficha nele? Ele sempre se viu como algo destacado da natureza, como um filho especial de Deus. Ele foi criado à semelhança de Deus. Porque me parece que antes de desenvolver a compaixão como o sentimento que deveria mover a humanidade, já que esse processo faliu muitas vezes, será que a gente não está na beira de precisar se entender como uma espécie, já que a gente está realmente saturando o planeta inteiro e não só uma região, não só outra? Pois é, e isso dificulta, leva, a tua pergunta é muito boa, porque eu estou pensando para fazer alguma coisa inteligente nesse momento, né? que é o seguinte, eu fui educado como filho de Deus e quer dizer, o mundo era para me servir. A natureza para ser dominada. E para ser dominada, e eu vou asfaltar a praia. Aliás, esse era especialmente bom nisso. Então, muito bom nisso. Eu vou colocar música ambiente numa cachoeira, eu vou fazer o que eu quiser para domesticar, humanizar a natureza. E tudo que a gente. E todo mundo que falava de bicho tal tinha uma caricatura meio de tonto, né? Aliás, uma vez eu estava discutindo isso numa discussão sobre preço de petróleo e um representante de uma petroleira no Brasil me chamou de romântico. Mas no sentido de tonto, até pedi um certificado para levar para casa, porque minha mulher me acha meio tosco, né? Então essa ideia de que você está desconectado do mundo está cada vez mais. As viroses estão ensinando muito. Quer dizer, quando você entra na África Central, invade aquele lugar e traz um vírus. E a epidemia bate no Texas. Quer dizer, bate no Texas. Então você começa a ver que a ideia de preservação de lugares passa a ter sentido até direto. Você consegue medir isso em febre, em número de neurônios, em perímetro cefálico, em despesa. Então, eu acho que a solução desses problemas, de você ter uma medicina ecossistêmica, que seja na cidade, ou seja Quer dizer, para nós, vou pegar um exemplo, existe um mar, vou pegar um exemplo das secas que aconteceram em São Paulo, que modificaram, inclusive, essa epidemia atual que nós estamos passando. A mudança climática tem tudo a ver, né? Bom, tem um rio que voa no ar. O vapor da evapotranspiração da Amazônia tem um rio aéreo, isso condensa e chove aqui. Então, se você começar a trazer... Ou seja, a Amazônia está... a nascente desse rio aéreo, né? Tá ali, tá afetando a minha chuva aqui. E isso nunca foi explicado, porque eu achava normal, meu negócio é usar, plantar soja lá. Né? Então, e por isso que eu volto a insistir, a mudança não é só tecnológica, porque essa é fácil de fazer.
ela é de valores. É como que a tecnologia E é de serve cultura. pra quê, né? Quando você está discutindo, por exemplo, Peraí, deixa eu passar aqui. quando você está discutindo, vou pegar um exemplo típico aqui em São Paulo. Não é incomum você ver o discurso que os corredores de ônibus atrapalham o trânsito. O trânsito já era muito ruim antes dos corredores de ônibus. Quem está prejudicando o trânsito é o excesso de carro. É o carro. Então, o que aconteceu? Essas pessoas, não é que elas são do mal, elas foram educadas naquele sentido de que A mentalidade, era privada essa. mesmo. Como a maior parte de nós é educada no sentido que a natureza é para servir. E como deseducar 7 bilhões de pessoas é complicado. Né? E que vem, e veja bem, por que imagina, quando você tenha, vamos pegar o Império Britânico, você estava em Calcutá, você não sabia como era a City Londrina. Hoje, você sabe. Exatamente. Então você sabe, o mundo ficou mais transparente. Então você sabe, você tem uma medida precisa, visual, quantitativa da desigualdade no mundo. E isso gera tensão. E normalmente o movimento não é assim, não, eu vou fazer com que o pessoal desça. Não, eu vou querer subir. E aí não tem para todo mundo. Não dá para manter um padrão nova-iorquino para todas as cidades do mundo. Claro. A gente já sabe disso. Claro. E isso é óbvio, mas é muito difícil quando você tem que avisar as pessoas pessoas que não vai dar. E isso não tem essa transparência. E mais, você vai chegar quando hoje é muito frequente você ver séries na TV a cabo. Uhum. Você está vendo constantemente um padrão que você quer atingir. Então você vai querer ter o atendimento médico das UTIs americanas, você quer ter a polícia que passa luminol e descobre tudo, você começa a querer ter o padrão de vida do Greenwich Village, você quer fazer tudo isso aí. E não tem para todo mundo. E isso que é a grande tragédia do homem, né? O homem, ele é uma das poucas, a nossa fonte maior de ansiedade é a capacidade de pensar o futuro. De desejar alguma coisa. E cada vez chega mais longe. Por exemplo, eu compro um celular. Tem gente que pega fila, acampa para pegar um determinado coisa. Quando ele está comprando aquilo, já tem um outro. Então na hora que você chegou, você já está atrasado. Então é isso que está puxando toda essa circunstância, né? Porque como não tem para todo mundo, você vai aumentando a desigualdade. E é isso que está acontecendo na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje é muito mais desigual do que era, por exemplo, no início do século XX. Por causa dessa questão psíquica, você acha? De você ter é um ecossistema, tem um sistema de predador, você tem uma cadeia alimentar, que é econômica no caso. Então todos os modelos de ecologia numérica podem ser aplicados para a cidade. E isso que está faltando, entender a cidade sistemicamente. Enquanto a gente não entender, nós vamos estar tendo esses problemas como nós estamos tendo agora. Você acha que a gente está evoluindo nesse processo? Eu acho que... Politicamente, publicamente? Eu acho que sim. Essa conversa eu sei que está acontecendo em academias, em livros, em artigos, mas você vê alguma movimentação política no sentido de eu acho que a cidade como sistema? O que um político pensa? Ele pensa, no fundo, eu comparo o sistema político do Brasil que nem criar frango. Quando você tem um pintinho de 30 gramas, você usa 90% de energia para crescer e 10% para manter metabolismo. Aí o partido vai crescendo, vira um galinhão, que você usa 95% para manter metabolismo e 5% para pensar. Então chega uma hora que a política e no Brasil está muito claro isso, ela funciona para se autorreplicante. Autorreplicante. Ela só funciona para ela funcionar. Muito bem. Então o que um político vai fazer? Ele vai fazer aquilo que o mantenha lá. Então, por exemplo, por que foi possível investir em corredor de ônibus? Porque teve manifestações em junho e se percebeu que você não ia perder capital político se investisse em transporte coletivo. Então eu acho que o desconforto dessa cidade doente que a gente vê com essas tromboses arteriais por congestionamento, hoje passou a ser politicamente adequado você pensar em mananciais e preservação de água. Quer dizer, a crise sempre ensina. Impõe reflexão de alguma forma. E eu já vi mais gente mudar para hábitos saudáveis em UTI do que igreja.
Porque na hora que você está ali batendo, né, decidindo se aquele coisinha vai acender de novo, aí você vai tomar jeito. Só agora eu vou tomar jeito, entendeu? E mesmo os que vão para a igreja, não é porque o Espírito Santo passou voando, não, é porque tem algum sofrimento e vai procurar conforto. Claro. Então eu acho que a situação está ficando tão... Primeiro você consegue enxergar os contrastes mais fáceis. E então você percebe que deixa de ser normal para alguns. E a segunda coisa é que você vai ter dessa doença urbana criar um capital político que possa fazer com que um prefeito, uma autoridade faça coisas necessárias sem se autodestruir, porque senão nós vamos estar pensando que vai ter políticos que vai falar assim, eu vou fazer o certo, independente de ser popular ou não. Eu não consegui imaginar uma criatura dessas. Que isso aconteça hoje dentro do atual, ou com um número, uma frequência necessária no atual ambiente político que o Brasil vive, aliás, a maior parte das nações vive. A gente está quase acabando o nosso papo e a gente está aqui no lugar bem adequado para falar disso. Você lida com alunos, com projetos de pesquisa, mas você faz muita autópsia, você estava falando, e você lida com os pacientes também. Nessa doença psíquica, nessa transformação rápida que você viu acontecer nos últimos anos, do Titanic para cá, como você colocou, você viu uma mudança em como as pessoas se relacionam, ou pensam, ou ficam ansiosas em relação à morte? Que isso é o que ninguém fala, na verdade, né? Isso está por trás de tudo aquilo que a gente colocou. Do desejo, do estado, isso, a gente cada vez de não aceitar que a gente é uma espécie que morre mesmo. Pois é, isso é uma das coisas que também é muito reforçada pela própria medicina. Em oncologia isso é muito claro, né? Sempre é como se a morte fosse opcional, você pudesse escolher ou não. Isso reflete até nos custos. Um inimigo a ser combatido a qualquer custo. A qualquer custo, e é o que a gente chama de medicina fútil. A medicina fútil já é objeto de livros, textos de medicina. Medicina fútil. Que você sabe que você está fazendo uma coisa paliativa, que você vai ganhar dias ou semanas. E aí... É que é fonte de dinheiro também, né? Não é só exatamente. É fútil, depende de quem está recebendo e de quem está pagando. Então, você vê que tem vários estudos e vários seguros de saúde mostram que 80% dos teus custos de saúde você vai gastar praticamente nos 2 últimos anos de vida e, sei lá, 30% nos últimos 15 dias. É mesmo? Então você vai ver... Nossa, isso que estudo interessante. Então você vai ver que existe uma chance muito grande de você... É como se a gente vendesse de novo, eu falei de igreja, falei do Espírito Santo, é como se Deus tivesse mudado de endereço. Se tivesse um querubim de avental branco dizendo que vai ressuscitar, né? Vai ter uma célula-tronco miraculosa que vai fazer tudo que um novo órgão para você. Eu vou fazer eu vou pegar um indivíduo com chagas, vou cicatrizar, alguém que não anda vai andar de novo. E isso é muito... tem uma parte que é de fato um idealismo, né? Tem uma parte generosa, mas não vamos ignorar que tem uma parte comercial bastante grande, né? Mas no ser humano mesmo, essa incapacidade que ele tem de aceitar isso nele mesmo. Porque a gente é educado para isso. Esse que é o problema. A gente não prepara, principalmente na nossa sociedade ocidental, para o fato de que existe uma finitude. E isso é cada vez mais reforçado, né? Então, e esse é um dos... Eu me lembro, e eu vou dizer que está melhorando. Por exemplo, quando a gente... eu estudava, não tinha a medicina de cuidados paliativos. Quer dizer, no momento que você chegava e dizia não tem mais jeito, o médico saía. Mas não é. Você tem que... A Dib falava isso, que um bom médico tem que saber curar. Se não puder curar, a professora Dib Jatene, você tem que saber aliviar. E se você não souber aliviar, você tem que saber confortar. Acolher, né? Acolher. E isso... que é o lado da compaixão, tem que ser complementado com outro conteúdo que chama misericórdia. A misericórdia é você fazer o melhor que você pode, dadas as suas limitações do momento. E eu acho que isso está... Tanto que existe uma procura grande por cuidados paliativos. Mesmo na Faculdade de Medicina da USP, que é gente que está, digamos,
super selecionada, pode ter acesso aos grandes hospitais. Já tem gente querendo enfrentar o fato de acolher, de se saber falível. Uhum. Mas isso parte para um momento que o médico tem que saber que ele é falível. Coisa que a gente não aceita a nossa falha. Então, se você não aceita... Ele é o primeiro que aqui acha que ele é esse anjo mesmo. Que ele se anjo e para ele, então, se ele não aceitar que ele não tem todo esse poder, ele também não vai aceitar, o doente ele não vai aceitar que pode morrer, porque ele está na mão de uma pessoa infalível. Então, isso envolve toda uma repensar da atitude médica que está começando a acontecer. Porque, inclusive, de novo, por causa de dinheiro. Porque tem pessoas que se arruinam. Imagina, você tem um filho com câncer avançado. Alguém fala assim, ó, tenho uma nova droga, não sei o que tal, que custa uma fortuna. Você vende o que você quiser. É. E eu acho que esse é Ele pede o filho e o patrimônio dele. E o patrimônio dele. Então, eu acho que você tem que saber o momento certo de dizer não e passar ou a aliviar ou a confortar. Quer dizer, aquela parte que era só curar, faltou as outras duas coisas que o professor Adib Jatene falou. É que não podendo curar, ele tem que aliviar, impedir dor, sofrimento, e ele também terá que, não podendo mais impedir a dor ou o sofrimento, ele vai ter que confortar e estar do lado do seu paciente. Paulo, te agradecer muito. Pô, Ótima conversa. Tem uma coisa que você quer falar mais? A gente tem fita. Só duas palavras. Muito obrigado. Agradecer muito também ao Emiliano, que está aqui na câmera, Fernanda Ligabui, sempre na outra câmera, Maria na produção, Suzy na direção. Agradecer a todo mundo que assistiu, novamente o professor Paulo, amei o papo, e a gente vai fazer mais desses passeios nos próximos tempos. Esse lugar é bom de visitar, viu? Porque ele mostra o momento que São Paulo passou a poder investir no estético. Uma cidade que era muito pragmática, muito rústica, com a vinda dos imigrantes europeus e com o enriquecimento da cidade, você pôde, pelo menos, se você não teve... você tem uma escultura, uma parte de riqueza cultural que é muito legal de ser visto. E que antes disso, antes desse cemitério, você está falando que não tinha muita essa preocupação estética em São Paulo? Não. Era uma cidade muito pragmática, né? Era uma cidade que era feita... Era uma cidade que olhava o interior, pegar índio, era isso. E veja, nós estamos aqui no Espigão da Paulista. Nós temos cigarra, nós temos passarinho, temos um silêncio e uma paz. E um monte de... E gente que... Células que já foram embora. Que já foram e daí a gente sabe, um dia nós vamos estar aí reservando um lugarzinho bom e esperamos ter feito a diferença. Paulo, um abraço. Obrigadíssimo, gente. Tudo de bom. E segue o fluxo. Tem um cortador de besteira? Nossa, é incrível. Pode apertar já. besteira.